boa noite! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Valéria Oliveira e eu ensino profissionais e amantes de moda a dominarem a modelagem plana feminina. E hoje a gente está aqui porque a gente vai aprender a fazer prega e franzido, como inserir esses volumes na nossa peça. Olá, boa noite! Que delícia ter vocês aqui! Coisa boa! Sejam bem-vindos! Então hoje a gente vai falar de prega e de franzido, tá? E eu começo te dizendo a primeira coisa, tá? O que é isso, né? Prega e franzido. Ontem a gente falou sobre ferramentas de ajuste, que a gente tem pence e recorte. Coisa boa, fico feliz, Anderson, coisa boa. Vem aqui, aproveita essas aulas aqui de modelagem, então. Ontem a gente falou, então, de ferramentas de ajuste, né? Que é a pence, o recorte, tá? Olá, olá! E hoje a gente vai falar aqui de prega e de franzido, tá? Prega e franzido não são exatamente uma ferramenta de ajuste, mas são manipulações do tecido, né? Opções que a gente pode trabalhar na peça, o volume extra que a gente tem no corpo. O que é isso, Valéria? Que bagunça! Vamos lá! Olha só, a gente já sabe que no corpo feminino, né? Tem um ápice de volume que é aqui no biquinho do seio. Então aqui é a minha região de maior volume. Tudo ao redor do meu seio é menor do que esse volume aqui. Então a gente precisa ajustar se quer uma peça ajustada. E aí para isso a gente tem pence, a gente tem recorte como ferramentas de ajuste que a gente viu ontem, tá? Mas a gente sabe que nem todas as peças têm pence e têm recorte, né? E isso é o que possibilita a gente a trabalhar com diversos modelos, ter uma liberdade de criatividade, né? Para poder explorar qualquer modelo. Então, quando eu não quero pence ou quando eu não quero recorte na minha peça, o que eu vou ter? Ou eu vou ter uma peça relaxada, ou seja, esses volumes que estão sobrando na minha peça, que seriam ajustados, eles vão ficar soltos no corpo e eu vou ter uma peça ampla, ela não vai ser ajustada, ou eu vou trabalhar algum outro efeito, que costuma ser prega e franzido, tá? Os efeitos mais comuns, então. Então, como eu falei aqui pra vocês, ou a gente pode ajustar essa peça com pence e com recorte, ou deixar ela relaxada, esses volumes extras, né? Ou então trabalhar algum efeito de prega e franzido. Qual que é a diferença de prega e de franzido, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma amostrinha que representa o franzido, tá? Então, normalmente, a gente vai ter alguma região do molde sem efeito. E logo, abaixo, em cima, do lado desse recorte, né? Eu vou ter uma outra parte de molde mais volumosa, tá? Que é essa daqui. E o efeito, ele é caracterizado, né, por essas ondinhas aqui, tá? Quando a gente acumula um monte de tecido. Então, vamos olhar aqui no manequim de novo, né? Se eu tenho sobrando todo esse tecido aqui, eu posso trabalhar ele com franzido ou com prega. Ou se eu quero a minha peça ajustada, eu posso fazer uma pence ou um recorte. Mas se eu não quero um ajuste, eu posso trabalhar a prega ou o franzido, tá? Então, a característica do franzido é esses gominhos aqui, tá? Que normalmente eles vão ser costurados, então, numa outra parte, numa outra região, num outro molde, que não vai ter efeito, tá? E a prega, a gente costuma ter dois tipos de prega, tá? Prega fêmea e prega macho. Existe
né, cada um chama de um jeito, tá? Mas assim, essa aqui é caracterizada como fêmea. Por quê? Porque ela é fechadinha, tá? Então, olha só, ela dobra de um lado, dobra de outro e fica fechadinha, ó, tá? Ó, essa é a fêmea. A prega macho é essa daqui, que tem o volume ó, todo para um lado, então faz um volume para fora, né? Seja pro lado de cá ou eu posso dobrar pro lado de lá, né? A parte de trás da prega, essa daqui, ó, a parte de trás, também para alguns é considerado de macho, tá? Essa parte de trás aqui, ó, porque ela acaba daí ficando para fora o voluminho, ó. Então, né, cada um acaba chamando de uma maneira, mas o que vocês precisam saber é que tem dois tipos de prega, tá? Uma a gente vai acabar colocando o volume para dentro e outra a gente coloca o volume para fora. É só isso que a gente precisa identificar. Posso dobrar os volumes tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Mas a diferença é que na prega, seja para fora, né, ou colocando o volume para dentro, ou para a esquerda, ou para a direita, eu tenho um efeito, tá? De dobra, né, no meu tecido, tá? Isso é caracterizado como prega. Esse efeito de dobra, independente pro lado que seja, tá? Enquanto que o franzido, não. Ele não fica com dobraduras. Ele só acumula o tecido, tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. Do franzido para prega, tá? Esse aqui, ele acumula o tecido. E aí, vem uma outra coisa, então, bem importante da gente entender. Se no corpo sobra esse volume, tá? Que eu posso trabalhar ele aqui com prega e franzido, né? Além desse volume, eu posso inserir mais volume. Que essa é a grande chave. Por quê? Se eu for fazer uma prega e um franzido só com esse volume que eu tenho aqui, talvez eu não alcance o modelo que eu desejo, porque esse volume aqui é um tanto limitado, né? Eu tenho uma quantidade limitada de tecido aqui, eu não tenho um monte. E se eu quero um efeito grande na minha peça, se eu quero bastante franzido, ou se eu quero, né, bastante roda com pregas grandes, só esse efeito aqui, só essa quantidade de tecido extra, né, do meu corpo não vai ser suficiente. Então, eu vou precisar inserir. E essa é a grande chave, tá, desses dois efeitos, tanto de prega quanto de franzido. A gente tem que entender que são efeitos, então, extras, né, que estão sobrando, que então não deixam a nossa peça ajustada, seja usando dali do corpo, o tecido que já tá sobrando ou inserindo, ele é um tecido que tá folgado, né, que a gente tá trabalhando ele de alguma maneira, mas ele não tá aderido ao corpo, tá? Então, vamos inserir volume para prega e para franzido. O que a gente tem que entender? A nossa base, deixa eu tirar aqui. A nossa base, ela costuma ter, vamos lá, decote, aqui o ombro. Vou fazer uma pence, ó, aqui no ombro. A cava, lateral. Vou ter uma pence na cintura. E aqui o meu centro da frente. Então, a base, tá? Ela pode ter... Oi, oi, oi! Olha quem chegou aí! A base, então, ela normalmente tem essa pence aqui da cintura, tá? E essa pence que faz o ajuste na parte superior, ela pode estar localizada tanto no ombro quanto na cava, né?
quanto aqui na lateral, são as posições mais comuns, tá? Mas a base que a gente vai trabalhar aqui é essa, que é a que eu mais gosto, tá? Quando a posição tá no ombro, é a posição que se acomoda melhor, que faz o ajuste do busto da melhor forma, tá? Então, o que que acontece? Se eu quero trabalhar uma prega ou um franzido aqui, e eu quero que ele seja pequenininho, eu vou ver qual medida que eu tenho aqui dessa pence. Então, sei lá, vamos dizer que eu tenha 3 centímetros. 3 centímetros são suficientes para essa prega ou para esse franzido que eu quero fazer? Vai dar o efeito que eu quero? Se vai dar, ok. Eu só vou marcar como que eu quero essa prega ou esse franzido, tá? Quando é uma prega, olha só, a gente usa simbologias, tá? Para diferenciar os efeitos. Então, se eu quero colocar uma prega, eu quero usar esse volume da pence como uma prega. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer que daqui do início da minha pence até o final dela, eu vou marcar, deixa eu até pegar de outra cor. Ó. Daqui até aqui, eu vou ter uma prega. Qual que é a simbologia da prega? Quando a prega for fêmea, ela vai ser assim, ó. Uma flechinha pra cá e uma flechinha pra cá. Por quê? Porque eu vou dobrar o meu papel. Ó. Eu vou dobrar o meu papel. Daqui, marco ele, ó. Só marco, tá? Qual é a linha de início da minha prega? Olha só. Linha de início, linha de início. E eu vou dobrar ela em direção ao centro. Dobrei. E agora eu tenho linha final da prega, que eu vou dobrar também em direção ao centro. Ó. Então, aqui eu tenho uma prega. Veio uma daqui pra cá, então, da direita em direção ao centro e da esquerda em direção ao centro. Um tipo de prega, tá? Se eu quero tudo virado para um lado, eu vou colocar a flechinha só para um lado. Lá do início até o final. Se eu quero para o outro lado, eu vou virar essa flechinha para cá. Assim é a forma como a gente orienta, tá? A costureira de como a gente quer essa prega. Se a gente quer que ela fique fechadinha, né, para dentro, ou se a gente quer que ela fique para fora, tá? E se ela vai ser para fora, para qual lado que a gente quer. Então, precisa ter essa simbologia. Agora, se eu quero um franzido, tá? Que é diferente ali da prega. Qual a simbologia que a gente vai usar? Eu vou marcar o início de onde eu quero esse franzido com uma bolinha e vou fazer uma minhoquinha, ó, até onde eu quero que ele acabe. E coloco outra bolinha. Com isso, a gente entende que aqui tem um franzido, tá? Só que, vamos retomar. Olha como é pequenininho esse espaço, então eu preciso verificar. Eu quero só isso aqui para minha peça? Provavelmente não, tá? Só o volume da pence não costuma dar um efeito realmente, porque quando a gente usa, né, essas ferramentas de prega e de franzido, a gente quer um efeito, quer que essa peça chegue, né? Quer que esse efeito seja visual, que realmente cause um impacto. E quando ele é com uma medida tão pequenininha, ele vai passar despercebido. A gente nem, assim, ó, dependendo do tamanho desse volume da pence, não dá nem pra fazer uma. E aí que entra o inserir, tá?
Lembrando então, quando eu tenho só o volume da pence, é como se eu não conseguisse executar essa ferramenta, porque é muito pequenininho, tá? Para fazer a prega ou o franzido, é muito pequenininho. Então, eu tenho que inserir, tá? E aí, entra, né, a interpretação do nosso modelo. Esse modelo vai ter algum recorte em algum lugar? Como é que ele vai ser? Então, vamos brincar aqui? Vamos imaginar um modelo para a gente entender como seria isso. Olha só. Vamos fazer uma blusa aqui. Ó, decote. Vou fazer ela inteira. A cava. Olha só. E vamos colocar um recorte assim aqui, ó. Um recorte aqui. E esse aqui a gente vai permanecer, que é o da pence, tá? Um recorte aqui. E aqui embaixo vai ser tudo franzido. Esse é o modelo da minha blusa, tá? Olha só, agora vamos pegar então a nossa base e entender o que a gente tem que fazer na nossa base. A nossa base, olha só, representa a metade do molde. Então, eu tenho decote, eu tenho ombro, que no meu ombro eu tenho a pence, ó. Tenho o resto do ombro, vou ter a minha cava. Centro da frente, aqui eu tenho uma pence e a lateral do meu corpo. Então tá, tenho a minha pence. O que eu tenho que fazer agora para chegar nesse modelo aqui? Vamos traçar onde que passa esse recorte. Olha só. O biquinho do seio tá mais ou menos por aqui, ó. Ele passa acima do biquinho do seio. É curvado. Eu preciso determinar essa medida aqui, ó. De distância lá da minha cava, aqui pra lateral, e quanto do biquinho do seio pra cima. Então, ó, eu vou determinar aqui. Do ponto da cava na lateral, vou determinar aqui. E vou fazer ele, ó, subindo. Marquei onde que eu quero o meu recorte. Agora, essa pence aqui, ela tá aparecendo, né? Sempre que a gente tem essa linha, significa que tem uma costura ali, tá? Se não tivesse essa linha, significa que eu tirei esse volume da pence ali. Eu fiz alguma coisa com ela, mas a gente não tem costura. Se tem a linha, é porque tem uma costura. Então, vamos deixar essa pence aqui como ela tá? Porque a gente não vai trabalhar recorte agora. Vamos deixar essa aqui. O que a gente quer fazer é franzido nessa parte da cintura aqui. Todo esse efeito de franzido, essa medida da pence é suficiente? Não, não é. Até porque ela tá localizada só aqui. E a gente tem franzido, olha só, a pence, né, ela estaria aqui, ó. Olha onde estaria a pence. E a gente tem franzido em tudo isso aqui. Todo esse caminho. Então, eu preciso inserir volume aqui. Por que eu preciso inserir? E aí, gente, antes, né, eu tinha muita dificuldade de entender isso, tá? E provavelmente seja a mesma dificuldade de vocês. Por que eu preciso inserir? Por que a gente fala isso? Porque isso aqui é medida do corpo. O único volume que está excedente é o da pence.
Então, se eu acabar franzindo, né? Que como eu falei pra vocês, franzir é acumular, é juntar pra fazer aqueles gominhos. Então, se eu acabar franzindo essa região, eu vou estar diminuindo do tamanho do meu corpo. Porque eu vou estar tirando muito mais do que essa medida que está sobrando. A única coisa que sobra nesse corpo é essa medida de pence. Então, se eu quero, de alguma forma, acumular tecido, juntar, eu antes preciso inserir para esse tecido ficar maior. E aí, quando eu franzir ele, quando eu juntar ele todo, ele vai acabar ficando de novo do tamanho que corresponde ao corpo normal. Percebem? Dá para entender? Isso, gente, é uma coisa assim, ó, que demora para cair a ficha, demora pra gente entender. E é uma coisa que se a gente não entende, faz errado e essa peça não entra no corpo depois. Conseguem entender? E realmente é uma coisa assim, ó, que caramba, mas por quê? Porque a gente fica falando tem que inserir, tem que inserir, tem que inserir, mas por que tem que inserir? Ah, entendi que é porque isso aqui é pouca medida, eu quero mais medida, ok. Mas eu preciso entender além disso, preciso entender que eu não posso usar dessa medida aqui. Porque se eu usar dessa medida, eu vou estar tirando do meu corpo. Olha que sensacional isso, né? É muito louco, gente. Demora para entender isso. Demora para juntar, para fazer essa conexão. Então vamos lá, vamos seguir no raciocínio aqui, tá? Ok, então eu tenho que inserir esse volume. Como é que faz isso de inserir esse volume, afinal de contas, né? Então, o que a gente vai fazer? Marquem, tá? Ó, como se a gente fosse fazer, ó, vários risquinhos, tá? A gente vai abrir esse molde para inserir essa quantidade de tecido que a gente quer, tá? Então, ó, a gente vai copiar esse pedaço que é onde a gente quer inserir. Olha só, eu não tenho franzido lá pra cima, eu só quero inserir aqui. Então, eu vou copiar esse molde num outro papel e vou cortar ele, vou abrir para poder inserir. Então, vamos lá. Ó, centro da frente. Aí eu tenho curvinha até lá lateral. Oh, caiu. Lateral. Cintura. Ok, metade do molde, metade do molde. Vou fazer as marcações de onde eu quero abrir esse molde, ó. E agora eu vou cortar, aqui vem outra chavezinha que demora para entender, tá? Eu vou cortar esse molde, detalhe muito importante, de baixo para cima. Por que, Valéria? Isso é regra? Não, não é regra. Mas por que que nesse modelo eu vou cortar de baixo para cima? Porque eu só tenho franzido aqui, eu não tenho aqui. Então, essa medida eu não vou alterar. Eu só vou alterar essa. Eu só vou inserir molde, inserir medida nessa parte da cintura. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar de baixo para cima, porque eu vou abrir aqui e eu vou travar nesse ponto. Eu não vou ultrapassar minha tesoura nesse ponto aqui, porque eu não quero abrir aqui em cima. Eu não vou fazer franzido aqui em cima. E aí, olha só, lembra o nosso modelinho aqui? Que eu falei pra vocês? Que normalmente o franzido, normalmente, tá? Também não é regra.
ele é um excesso de volume costurado numa parte que não tem volume. Então, eu precisei fazer um molde grandão para franzir, juntar tudo e ele ficar com o tamanho do de cima. E é esse caso aqui. Em cima eu não tenho franzido. Em cima eu não tenho, mas daqui para baixo eu tenho. Então, daqui para baixo, tá? Vamos fazer isso no papel para ficar mais fácil. Vamos lá. Deixa eu... Dá pra ver? Se eu colar? Acho que não, né? Deixa eu fazer aqui. Aqui eu tenho uma outra base, tá? Acho que não vai dar pra enxergar aqui, mas eu só vou riscar e já mostro pra vocês. Ó. Fiz o mesmo desenho que a gente fez ali. Então, centro da frente, o decote, meu ombro, minha cava e minha lateral. Então, ó, marquei a posição na lateral onde eu desci e subi até lá ao centro, tá? Agora, eu vou ter que cortar, então, esse molde, tá? Ó, esse é o pedaço copiado que a gente tem aqui, é esse aqui, tá? E eu vou marcar. Tem regra dessa distância? Não, não tem. Pode fazer bem no olho, tá? Não se preocupa. O que tem que evitar? Só de fazer um muito diferente do tamanho do outro, tá? Tipo assim, um bem pequenininho, outro bem grandão. Isso a gente evita, tá? Porque aí acaba mudando o caimento do tecido, tá? Ó, então, vamos junto. De baixo pra cima. Corto e paro lá em cima, ó. Não vou cortar tudo. Paro lá em cima. E olha como ele vai abrindo. Ó, como eu falei pra vocês, a gente não cortou lá em cima, tá? Não cortou lá em cima porque a gente não quer franzido aqui. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colar um papel aqui embaixo, ó, acertando esses espaços aqui, ó, deixando ele aberto. Ó. Criei espaços, inseri tamanho de molde, inseri tecido, aumentei o espaço que eu tinha no meu molde. Então, se eu aumentei o espaço que eu tinha no meu molde, agora eu posso vir franzindo, recolhendo todo esse tecido para deixar ele franzido com esse efeito e no tamanho que ele precisa, no tamanho original. E qual que é esse tamanho? Como é que eu vou saber o tamanho original dele? O tamanho que ele precisa para entrar no meu corpo, né? E ficar com esse efeito. O que a gente tem que fazer? Eu vou medir, ó, aqui. Esse espaço do centro até a minha pence e da minha pence até a minha lateral. Quanto que tem? Ah, vamos dizer que aqui tenha 5 centímetros e aqui tenha 7. Isso aqui é metade do meu corpo, certo? Então, aqui eu tenho 12, com a
a outra metade eu tenho 24. Então, quando eu franzir todo esse meu molde, que vai estar espelhado, porque isso aqui é só metade também. Quando eu falo espelhado, é duplicar ele, né? Porque isso aqui é só lado direito, eu tenho meu lado esquerdo. Então, é como se eu fosse fazer 2 vezes isso aqui, tá? Então, eu vou abrir esse molde. E quando eu recolher, quando eu vier franzindo, ele vai ter que ficar com os 24 centímetros, que é o tamanho da minha cintura, tá? E quando eu falo o tamanho da minha cintura, é exatamente o tamanho do meu corpo, porque eu já eliminei, já desconsiderei esse tamanho de pence, tá? Agora, eu não quero que fique bem justinho, eu quero que fique com uma leve folga. Beleza, ao invés de considerar os 24 centímetros, eu vou dizer então que esse franzido pronto tem que ter 28, 30, tá? Aí depende do quanto de folga eu quero deixar nessa peça. E aí então, ó, olha só as partes de molde aqui. Deixa eu até... Como é que eu posso fazer? Deixa eu apagar aqui embaixo. Que eu quero colocar, ó, exatamente a parte do molde aqui. Olha só. Então, tô colocando esse lado aqui, ó. E aqui. Repara como essa medida, olha só, ela não mudou. Ela vai continuar encaixando. Ela tá do mesmo tamanho, porque a gente não abriu até lá em cima. Porque a gente não quer franzido aqui. Então, esse molde inferior continua do mesmo tamanho que o do superior. Olha só como se encontra as linhas. Mas aqui embaixo, ele tá maior, ó. Ele tá aberto, tá? Para finalizar esse molde aqui, a gente precisaria, né, colar um papel aqui embaixo, tá? Como eu falei, mantendo esses espaços aqui. Também, tá? Essa distância aqui entre um papel e outro, o ideal é deixar... Não precisa ser exatamente a mesma medida, mas deixar uma medida próxima, tá? Porque, como eu falei, isso pode influenciar no caimento do tecido, tá? Então, entendemos como inserir. E, principalmente, por que a gente deve inserir, tá? Que é muito mais do que a gente entender que essa medida da pence é pouca. É pequena para o efeito que eu quero na minha peça. Vai muito além disso. Além de entender esse efeito, além de entender que eu quero uma peça mais volumosa, mais, né? E que para isso eu preciso de mais volume, além de entender isso, eu preciso entender que esse volume eu preciso inserir também, porque eu não posso tirar da medida do meu corpo. Senão essa peça não entra, tá? Isso é o mais importante que vocês precisam entender. Porque o que acontece? Eu poderia franzir dessa medida aqui toda, né? Aqui eu tenho bastante tecido. Essa medida é diferente dessa. Essa é muito maior do que essa. Só que se eu fosse franzir direto aqui, essa peça não entraria no meu corpo. Então, esse é o principal aprendizado, é o que eu quero que vocês realmente entendam, tá? Que a gente tem 2 motivos, então, do porquê inserir o tecido. Porque a gente quer uma peça mais robusta, a gente precisa de volume para isso, tá? E
quando eu falo robusto, no sentido aqui exagerando para vocês entenderem que esse tamanho de pence é pouco, tá? Mas vocês determinam o quanto querem de volume. E, segundo motivo, porque eu não posso tirar medida do meu corpo. Essa peça precisa entrar, tá? Então, esses são os dois motivos do porquê a gente insere tecido. E para inserir, a gente precisa cortar onde a gente quer o franzido e abrir esse molde. Abro o tanto que eu quero de tecido, coloco a simbologia, seja de prega ou de franzido, e recolho novamente esse tecido para ele ficar do tamanho que eu desejo. Seja exatamente do tamanho do corpo ou um pouquinho maior, com uma folga, tá? A maneira de fazer isso é a mesma, tanto para prega quanto para franzido. É a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença? A simbologia. Eu preciso determinar se vai ser franzido, eu coloco, né, bolinha onde começa, bolinha onde termina. Porque o que que acontece? Esse modelo aqui, a gente disse que queria franzir tudo. Mas e se eu quiser franzir só numa região? Eu preciso dizer para a pessoa que vai costurar onde é que eu quero franzir. Aí eu quero franzir só nesse canto. Ou eu quero franzir só no centro. Quero franzido só no centro. Posso. A gente tem liberdade criativa, tá? Então eu posso franzir só aqui no centro. E aí eu vou abrir esse molde, tá? Dando uma maior ênfase nessa região. Eu não preciso abrir tudo até lá ao final, tá? Mas eu vou dar uma maior ênfase aqui. Posso abrir, mas eu vou dar maior ênfase aqui. Porque o caimento que eu quero de franzido é aqui, tá? E vou colocar a simbologia. E vou dizer que esse franzido pronto tem que ficar com tantos centímetros, tá? Então, por exemplo, ele tá de 15 centímetros e eu quero que pronto fique com, sei lá, 5. Então, eu vou franzir, vou encolher 10, tá? E quando é prega, também eu vou determinar, então, aqui, né, que eu tenho uma prega. Vou colocar a minha simbologia, se ela é fêmea, se ela é macho, né, pra qual lado que é, tá? E quando eu falo esses nomes, né, gente, mas isso é bem característico, assim, é mais uma questão de vocês entenderem, tá? Se o volume vai ficar pra fora, vai ficar pra dentro, e vocês têm que encontrar uma maneira de comunicar isso pra vocês, de entender isso pra vocês, ou com uma pessoa também que vai unir essa peça, tá? Não se apeguem aos nomes, mas ao efeito, tá? E então, colocar essa simbologia. Quando é prega, tá? Quando é prega, a gente não costuma ter essa parada aqui, ó. Tá? Normalmente, também não é regra, tá? Como eu falei, a gente tem liberdade criativa. E quando a gente entende o que tá fazendo e tudo que pode ser feito, por isso que é mágico aprender modelagem, entendeu? Porque daí a gente vai entendendo as possibilidades do que pode ser feito. E quando a gente entende isso, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, tipo, do jeito que eu quiser. Então, como eu falei, não é regra, não tem regra. Mas normalmente a prega não tem essa parada aqui. Lembra que a gente cortou o molde e parou aqui? Porque a gente não queria franzido aqui. Sendo prega, tá? Normalmente, de novo, não é regra, tá? A gente abriria tudo até lá em cima, tá? Abro tudo
fazer uma dobra aqui embaixo e uma dobra aqui em cima. Para poder voltar esse tecido, né? Porque se eu abro aqui em cima, ele cresce também. E eu preciso voltar com ele, para ele poder unir com a parte de cima do meu corpo. E aí, então, eu vou fazer essa dobra aqui em cima também, tá? E aí, esse efeito da prega, ele fica em todo esse tamanho do meu molde, né? De cima a baixo, tá? Mas como eu falei, não é regra. Se vocês disserem que no modelo de vocês o efeito da prega só vai acontecer aqui embaixo, ok, ele só vai acontecer embaixo. Da mesma forma que ele pode acontecer só em cima. É uma questão de estética, uma questão visual, de como vocês querem esse efeito na peça. Beleza? Certo? É isso, gente, o que eu tinha para passar hoje para vocês aqui, compartilhar com vocês, era isso, como inserir prega e franzido, tá? Entender desses efeitos aí que são lindos, né? E que a gente pode se enlouquecer, gente, tá? Assim, ó, tudo é possível. Se joguem, tá? Na criatividade, na modelagem, se joguem, se permitam fazer o que vocês querem, tá bom? Um beijo bem enorme e logo apareço aqui de novo com vocês. Até mais!